Santa Ceia. Todos estão com eles. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 11. Versículos 23 até 28. Alguém puder ler, por favor? Primeira Coríntios 11, 23 a 28. Pois isso é o que o próprio Senhor disse com relação à sua mesa, que eu antes já lhes havia transmitido, que na noite em que Judas o traiu, o Senhor tomou o pão e, depois de haver agradecido a Deus, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem isso e comam. Isto é o meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isso para se lembrarem de mim. De igual modo, ele tomou o cálice de vinho depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo contrato entre Deus e vocês, estabelecido e posto em vigor por meio do meu sangue. Pensem nisso, em memória de mim, toda vez que eu beberem. Porque cada vez que vocês comerem esse pão e beberem esse cálice, estão repetindo a mensagem da morte do Senhor, morte que ele sofreu por vocês. Façam isso até que ele venha de novo. Portanto, se alguém comer esse pão e beber desse cálice do Senhor de uma forma indigna, é culpado de pecado contra o corpo e o sangue do Senhor. E eis porque um homem deve examinar-se cuidadosamente a si próprio, antes de comer o pão e beber do cálice. Amém, obrigada. Então, toda vez que a gente tem esse tempo, né, da gente tomar a ceia, não é só para a gente, vamos dizer, relembrar aquilo que Jesus fez, mas a gente renovar nossa aliança, nosso compromisso, nosso amor, né, por Deus. E também de ter esse tempo para a gente pedir para o Senhor nos ajudar a olhar para nós mesmos, né? Aquilo que a gente precisa ser mudado, ser perdoado, ser transformado. Então, é uma alegria, né? Quando a gente pode dizer que a gente tem nova vida com Jesus Cristo. E Ele nos dá essa graça, mesmo quando a gente erra, da gente poder confessar, da gente poder ser renovado, né? Ser novamente purificado, porque essa carne é fraca, né? E vez ou outra a gente acaba caindo, né? Coisas pequenas dentro dos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia, Deus conhece, né? E Ele fica feliz quando a gente pode se aproximar dEle com o coração verdadeiro, né? E reconhecer diante dEle. Quando a gente se mantém orgulhosos e não tem esse quebrantamento, o problema é só nosso, porque não vai macular o Senhor, não vai atrapalhar os planos dele, é a gente que vai ser, né? É a gente que vai ser prejudicado, né? Então, é muito melhor quando a gente admite logo e tem esse toque do Espírito na nossa vida, podemos cada vez sermos melhores, né? Então, que a gente tenha esse tempo de examinar, se colocar diante do Senhor. Então, tempo de oração silenciosa, né? Então, cada um com Deus, pode se colocar, pedir para Ele estar sondando seu coração e, né, podendo estar purificando e perdoando os pecados.
Senhor nosso Deus, nós agradecemos pela tua obra na cruz por cada um de nós e essa oportunidade que temos de sempre poder estar examinando e confessando, Senhor. Perdoa, ó Pai, quantas vezes a gente te desagrada e pelas nossas fraquezas, nossos pecados, pedimos que o Senhor realmente possa nos lavar, nos purificar e nos ajudar a cada dia mais caminharmos em santidade, em amor e intimidade contigo, Senhor. Entregamos cada um aqui no teu altar, te agradecemos, ó Deus, pelo teu amor tão grande por cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Então, agora nós vamos consagrar os elementos, né? Senhor, aqui estão esses elementos em cada casa, ó Pai, o pão, o suco de uva, Deus, que representa o teu corpo e o teu sangue, que ao tomarmos, ao comermos, ele possa produzir em nós a tua vida, Senhor, para que cada dia mais o mundo veja quem tu és através das nossas vidas. Nós agradecemos e pedimos que o Senhor esteja abençoando e santificando, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos pegar o pãozinho e vamos comer juntos. Com o coração agradecidos, vamos tomar. Vou pedir, Vini, você pode fazer uma oração, por favor, de agradecimento? Não esquece isso. Oremos. Pai, com amor e carinho, que eu agradeço essa oportunidade. Agradeço essa aliança formada, principalmente pelo teu filho amado Jesus, que morreu e sofreu pelos nossos pecados. Que o Senhor possa estar olhando por todos aqui presentes, e aqueles que por algum momento também não puderam estar, esteja abençoando, e que a cada dia, que a cada momento que a gente esteja mais próximo de ti, a gente possa glorificar mais e mais o seu nome. Abençoa a todos, abençoa esse momento, principalmente por essa Santa Ceia. Que o Senhor possa estar olhando por todos nós. É que eu te peço e lhe agradeço hoje e sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigada. Então, continuando a nossa mensagem, né, sobre Marta e Maria, vou falar um pouquinho sobre o serviço na cozinha, né? Era o que Marta estava fazendo. Vamos ler essa passagem de Eclesiastes 9:10? É só um versículo. Ao longo da mensagem, vamos abrir outras passagens, tá? Pode ler? Pode. Eclesiastes 9:10. Tudo o que você tiver de fazer, faça o melhor que puder, pois no mundo dos mortos não se faz nada, e ali não existe pensamento, nem conhecimento, nem sabedoria. E é para lá que você vai. Tá, então, antes que morra, né? Se tiver alguma coisa para você fazer, faça, mas faça bem feito. Faça o seu melhor, né? Eclesiastes, então, ele nos recomenda. Então, o problema não é o serviço, não é fazer, né? Que é o que aconteceu com Marta, ali na cozinha, né? Relembrando a história. O problema não era o fazer, o trabalhar, o servir,
mas o problema era a atitude do coração da Marta em relação a esse serviço, tá? A autora desse livro que eu estou seguindo, ela conta a história do presidente, o presidente da Associação Nacional Evangélica, lá nos Estados Unidos. Ele teve um encontro com o presidente chinês, tá? E o presidente chinês disse, então, para esse presidente da Associação Nacional Evangélica, e ele disse o seguinte: eu sei quem são vocês. Então, Don Arg, que era o presidente da Associação Evangélica, ele foi ter esse encontro, né, com o presidente da República Popular da China, o Jiang Zemin, que era para eles conversarem sobre a questão da liberdade religiosa lá no país. 10 mil cristãos naquela época, e foi em 98. 10 mil cristãos foram perseguidos por sua fé e alguns milhares foram presos ou executados. Então, o Dr. Arg, ele tentou argumentar, né, os motivos para que pudesse permitir que os cristãos pudessem praticar a sua fé. O argumento que ele usou era o seguinte: eles serão os seus melhores trabalhadores, são honestos e são confiáveis. E aí o presidente repetiu, o presidente chinês: eu sei quem são vocês. Aí ele contou a história, né? Quando ele era jovem, ele esteve muito doente em um hospital. Uma enfermeira cristã cuidou de mim. Mesmo ao final de um longo e atarefado dia, ela não ia embora antes de atender nossas necessidades. Então, o presidente Jiang sorriu e assinou com a cabeça e disse novamente: eu sei quem são vocês. Esse é um exemplo, né, positivo de uma pessoa cristã que deixou um bom testemunho, né? Principalmente nem na China, que é um país comunista, né? E que perseguem os cristãos, é proibido e, né? Não tem essa liberdade para poder estar buscando e adorando a Deus. Então, é muito importante a gente ver, né, que existem formas de você poder testemunhar da sua fé, que é servindo as pessoas com amor, né? Você deixar esse testemunho é importante, né? Mais do que ficar falando, vamos dizer assim, de Jesus. Às vezes a gente vê gente que prega, né? Fala demais, mas a vida não tem nenhum significado, não reflete aquilo que ele prega. Eu acho isso pior, né? Então, do que você né, falar assim, não, a gente tem que pregar Jesus. Acho que a gente tem que testemunhar de Jesus, né? A nossa vida tem que refletir Jesus, tá? Então, era isso que esse presidente quis dizer, né? Eu sei quem são vocês, porque eu já vi gente testemunhando de uma forma muito bonita o amor, o cuidado com as pessoas. Então, olhando para aquilo que Jesus falou, né, em João 13:35, vamos abrir lá? João 13:35. Alguém pode ler? João 13:35. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Estava olhando errado.
Jesus falou assim, né? Se vocês tiverem amor um pelos outros, aí vai ser a sua marca, né? A marca de Cristo nas nossas vidas. Um pouco antes, no 34, ele fala que a gente tem que amar, né? Tem que amar uns aos outros, assim como ele nos amou. Jesus, ele deixou um exemplo para os discípulos, né? Mostrando como ele amava quando ele lavou os pés, né, dos discípulos. Né? Lembra que a gente citou isso na outra mensagem? Que era um serviço rude, né? Era um serviço mais baixo, assim, humilhante, vamos dizer assim. Mas Jesus, como mestre, ele mostrou, dando exemplo da sua humildade, do seu amor, né? Lavando os pés dos seus discípulos, fazendo o serviço que ninguém queria fazer. Os servos faziam porque eles não tinham escolha, né? Mas Jesus, ele não precisava fazer esse serviço humilhante, mas ele escolheu porque ele queria servir e ele queria mostrar, deixar um exemplo para os discípulos de que era dessa forma que ele queria que eles se comportassem, né? Tanto que Paulo fala em vários versículos que está aí, né? 1 Coríntios, Filipenses, ele fala para a gente ser imitador de Jesus Cristo. E ao fazer aquilo que Jesus fazia, a gente vai estar revelando quem Cristo é através das nossas vidas. Vamos fazer o seguinte, então uma pessoa vai ler 1 Coríntios 4,16, outro já pode abrir Filipenses 4,9, outro abre 1 Coríntios 11,1, outro abre 1 Tessalonicenses 1, 6, 7, 2 Coríntios 3, 3. Quem abriu 1 Coríntios 4,16 já pode ler. Eu vou ler. Ok. Portanto, eu peço que sigam o meu exemplo. Uhum. Paulo disse, siga o meu exemplo, assim como eu sigo Jesus Cristo, tá? Então, ele enfatizou isso por umas 9 vezes no Novo Testamento. Imitem a forma como eu imito Cristo. Será que você teria coragem de dizer que nem Paulo? Pode me imitar, que eu estou imitando Cristo. Ai, ai, ai. Tem gente que acho que talvez não, né? Imita lá, fulano que está melhor que eu. Mas olha, Paulo disse, não que ele se achasse perfeito, mas ele imitava Cristo. Então, vocês podem me imitar. Pode reparar na minha vida, pode ficar olhando que eu estou fazendo aquilo que Jesus fazia. Nossa, tem que ter coragem, né? Não é só coragem, tem que ter vida de Cristo, né? Para poder dizer isso. Filipenses 4:9. Bom, eu vou ler. Filipenses 4:9. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como as minhas ações. E o Deus que nos dá paz estará com vocês. Amém. Então, tudo aquilo que você aprendeu, que você recebeu, que você ouviu, que você viu, você vai repetir também. Então, não é só a nossa vida, que tudo que a gente fala também, né? Cuidado com as coisas que você diz, né? Se não é uma coisa que reflete Jesus, então melhor ficar quieto, né? 1 Coríntios 11:1. Eu vou ler. Sigam o meu exemplo, como eu sigo o exemplo de Cristo. Tá? Paulo estava dizendo, não é minha vida, é a vida de Cristo que a gente tem que imitar. É que nem quando a gente fala assim, você não é meu discípulo, você é discípulo de Jesus Cristo. Se você está produzindo seu próprio discípulo, você não está cumprindo com o mandamento de Deus, que é formar discípulos de Cristo. É mais difícil, né?
É mais fácil a gente produzir igual que nós, mas a gente tem que produzir igual que Cristo. É o desafio da nossa vida cristã, não é só a gente aprender as coisas de Cristo, mas a gente reproduzir, viver, né? Então tem aqueles desafios, o que Jesus faria se estivesse no meu lugar, né? Então, você pensar o que é realmente que temos que fazer é o que Jesus faria aqui, tá? Ou o que Jesus diria, ou o que Jesus realmente pensaria, qual seria a nossa postura se pensarmos sempre como Jesus, né, faria no meu lugar. 1 Tessalonicenses 1, 6 e 7. Eu vou ler. E assim vocês se tornaram seguidores nossos e do Senhor, porque vocês receberam nossas mensagens com alegria que vem do Espírito Santo, apesar das provações e tristezas que isso lhes acarretou. Dessa forma, vocês mesmos se tornaram um exemplo para todos os outros cristãos da Macedônia e da Acaia. Olha só que lindo, né? Eles aprenderam de Paulo e agora eles também são modelos para todos os outros fiéis ali da Tessalônica, lá da Caia, naquela região, estão sendo modelos, continuando a ser modelos, né? Quer dizer, são discípulos e estão fazendo discípulos de Jesus Cristo. Que lindo. Quando a gente chegar nesse ponto, tá muito, né? Daquele que a gente ensinou, tá fazendo aquilo que a gente ensinou, tá vivendo aquilo que, de modo que outras pessoas também estão reproduzindo isso, aí o evangelho, né, realmente está sendo pregado e está sendo vivido em todos os lugares. 2 Coríntios 3, 3. Eu vou ler. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Você já pensou nisso? Que você é uma carta de amor que foi escrita pelo Espírito Santo para você demonstrar na sua própria vida quem Jesus é. Tem gente que fala, eu nunca vi Deus, né? Mas a gente pode ver Deus na vida da outra pessoa que vive essa intimidade com Deus. Que seja você, né? Que seja cada um de nós. Nós somos cartas vivas que está sendo escrito pelo Espírito Santo. É uma bênção, é um privilégio, né? A gente ser escolhido por Deus para sermos essas cartas vivas para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Você sabe, o mundo está muito carente de conhecer a Deus, de ver a Deus, de experimentar o amor de Deus. E nós somos essa carta viva que Deus quer refletir, quer mostrar para todas as pessoas o seu amor através de nós. Se você está ligado com Deus, como a gente já estudou também isso, né? Você vai estar produzindo fruto. A gente só consegue produzir fruto se a gente estiver ligado com Deus. Lucas 3, 8 e 9, alguém pode ler? Eu vou ler. Lucas 3, 8 e 9. Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. E não digam uns aos outros, nós somos descendentes de Abraão. Pois eu afirmo a vocês que até destas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. O machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá frutas boas será cortada e jogada no fogo. Nós temos que ter essa vida frutífera. Se a gente está ligado com Deus, os frutos vão vir naturalmente. Eu fiquei pensando, essa semana
eu vi a notícia lá dos atentados que estão acontecendo lá em Israel. Não sei se vocês viram, alguém acompanhou, né? Sabe, né, da história que eu contei semana passada de Sara, de Agar, então os descendentes, os palestinos descendentes de Ismael e os judeus descendentes de Isaac. E estão nessa guerra até hoje. É muito triste, né, a gente ficar ouvindo essas notícias. Deus falou para nós orarmos por Israel, para que haja paz. Está vivendo esse tempo terrível lá de terrorismo, lá em Israel. Acho que não é só lá, né, que está. A gente está vivendo tempos muito difíceis no mundo todo. Com essa pandemia, tem sido um desafio a gente estar podendo testemunhar no meio dessas dificuldades. Mas aqui, Jesus fala que se a gente não produzir bons frutos, vai ser cortado e lançado no fogo. E alguns se sentem assim, já sou descendente de Abraão, já estamos no céu. Não. Aqui ele fala, até ele fala assim, se você não produzir frutos dignos de arrependimento, quer dizer, não tiver um coração quebrantado, voltado para Deus, o fato de você ser descendente de Abraão não é nada. Alguns, né, se gabam da sua nacionalidade, da sua cidadania, seu status por causa da sua família, por causa disso. Mas aqui Jesus falou assim, não, Deus pode, olha só a palavra, Deus pode suscitar filhos a Abraão com essas pedras. Deus, gente, Deus usou uma mula, né? Então, para Deus não é difícil transformar as pedras nos filhos dele. Então, Jesus foi muito claro. Não fica achando que porque você tem no seu DNA, né, o seu sangue, né, você é descendente de Abraão, isso não garante a sua vida com Deus, nem a entrada no céu. Também não é suficiente a gente só ser cristão, né? Ter tomado essa decisão, ter aceitado a Cristo. A gente tem que ter uma vida que diga que a gente é cristão. Mateus 7:21. Alguém pode ler? Vou ler. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Então, não é no seu muito falar que vai fazer você entrar no céu. Aqui está falando muito claro. Tem gente que até chama Jesus de Senhor, está mostrando que a vida dela tá com Deus, mas se você não obedece aos mandamentos de Deus, então você não vai entrar no reino de céus. Se a sua vida não é frutífera, né? Se sua vida é só de falar, mas não está produzindo nenhum fruto, então não adianta nada. Quando nós estamos em comunhão com Deus, há muitas formas que vai aparecer desse relacionamento nas nossas vidas. Hebreus 13:15. Hebreus 13:15. Por isso, por meio de Jesus Cristo, oferecemos sempre louvor a Deus. Esse louvor é o sacrifício que apresentamos, a oferta que é dada por lábios que confessam a sua fé nele. Uhum. Se você está ligado com Deus, vai haver esse fruto dos seus lábios, que não é murmuração, que não é choramingo, mas é um louvor e adoração a Deus, é aquela confissão de fé, né?
Esse é o fruto dos nossos lábios, daqueles que estão vivendo junto com Cristo. Colossenses 1:10. Colossenses 1:10. Vou ler. Eu vou Colossenses. ler. Pode ir lá, pode ir lá. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. O fruto do seu relacionamento com Deus é boas obras, porque você conhece a Ele, você vai ter boas obras. Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Ah, não. É isso mesmo. Você leu a mais? Não tem problema. Aquele que está andando com Cristo vai ter todas essas atitudes. É interessante, né? Porque são várias, vamos dizer assim, várias qualidades, mas até parece que está no português errado, né? Porque fala assim, mas o fruto do Espírito é, e tá. É um monte de coisa, como é uma coisa singular? É porque, vamos dizer assim, são todas as facetas do fruto do Espírito, que é o amor, que é a alegria, que é a paz, que é a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança. Se você está em Cristo, o Espírito Santo vai produzir na sua vida tudo isso. É um fruto só, é a qualidade daquele que anda com Cristo. A sua vida transformada, as suas atitudes transformadas. Quando a gente está nessa intimidade com Deus, a gente vai produzir frutos de uma forma natural, não é obrigação. Ai, vou ter que amar essa pessoa. Ai, Jesus de misericórdia. Não, você vai amar sem perceber, porque Cristo está amando essa pessoa. Então, pensa aí, na pessoa mais chata, aquela pessoa que te perturba, você pode amar, porque Cristo vai amar através da sua vida. Não fica olhando para o outro, não. É para você. Então, Marta, o problema não estava dela ter trabalhado, feito, mas o problema estava na atitude dela, na postura dela. Ela chegou para Jesus dizendo: Jesus, não está vendo que eu estou trabalhando que nem uma condenada? Ai, já fiz essa oração, gente. Eu sou uma Marta. Senhor, você não está vendo que eu estou que nem uma doida aqui, fazendo um monte de coisa, mas essa Maria não me ajuda para nada? Pode colocar outra pessoa aí no lugar da Maria. Quantas vezes a gente chegou para Deus e reclamou? Fulano não me ajuda para nada? Então, o problema não é você trabalhar, servir a Deus. Se a gente olhar para a vida de Jesus, né, ele servia o tempo todo. Ele servia quando ele estava naquele propósito, ele foi fazer aquele itinerário. Ele serviu quando ele estava fora do seu itinerário, enquanto apareciam as coisas, né, no caminho em que ele estava indo, e aparecendo as coisas, Jesus sempre estava disponível e sempre estava servindo. Vamos ler cada uma dessas passagens aí.
tá? Mateus 8, esse é um pouquinho mais compridinho, tá? 8, de 28 a 34. Aí outra pessoa já abre lá em Marcos 9, 33 a 37. Outra pessoa abre em Lucas 8, 40 a 56. E outra pessoa abre em Lucas 10, 38 a 42. Quem abriu Mateus, pode ler. Vou ler, então. Mateus 8, 28. Quando Jesus chegou à região de Gadara, no lado leste do lado da Galileia, foram se encontrar com ele 2 homens que estavam dominados por demônios. Eles vinham do cemitério onde estavam morando. Eram tão violentos e perigosos que ninguém se arriscava a passar por aquele caminho. Eles começaram a gritar: Filho de Deus, o que o Senhor quer de nós? O Senhor veio aqui para nos castigar antes do tempo? Acontece que perto dali estavam muitos porcos comendo, e os demônios pediram a Jesus com insistência: Se o Senhor vai nos expulsar, nos mande entrar naqueles porcos. Pois vão, disse Jesus. Os demônios foram e entraram nos porcos, e esses se atiraram morro abaixo para dentro do lago e se afogaram. Uhum. Os homens que tomavam conta dos porcos fugiram e chegaram até a cidade. Lá contaram tudo isso e também o que havia acontecido com os 2 homens que estavam dominados por demônios. Então, todos os moradores daquela cidade saíram para se encontrar com Jesus. E, quando o encontraram, pediram com insistência que fosse embora da terra deles. Aqui é interessante, né? O pessoal tinha medo desses endemoniados. Quem aqui tem medo? Ai, acho que ninguém ia querer encontrar com um endemoniado que tinha, olha só, tinha uma legião lá dentro, né? E Jesus libertou. Ele estava sempre disponível para as pessoas que estavam precisando. Marcos 9, 33 a 37. Eu vou ler. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum. Quando já estavam em casa, Jesus perguntou aos 12 discípulos: O que é que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles ficaram calados, porque no caminho tinham discutido sobre qual deles era o mais importante. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quer ser o primeiro, deve ficar em último lugar e servir a todos. Aí segurou uma criança e a pôs no meio deles, e abraçando-a disse aos discípulos: Aquele que por ser meu seguidor receber uma criança, como estará também me recebendo. Uhum. Como essa também. Aqui a gente vê, né? Jesus o tempo todo estava ensinando esses discípulos. Haja paciência, né? Meu Deus do céu. Ele mostrando as coisas que era mais importante. E os discípulos, olha só, brigando entre eles para dizer: eu sou melhor que você. Eu sou melhor que você. Acho que eles ficaram até com vergonha quando Jesus perguntou: o que vocês estão falando? É que nem o pai, né? E a mãe fala assim para o filho: quem? Vocês estão brigando? Ai, Senhor. E Jesus o tempo todo. Então, aqui nesse momento, o que ele precisava fazer? Trazer novamente ensino para os discípulos. Vocês não estão cansados de ver? Né? Não, Jesus nem falou isso. Jesus, olha, explicou, né? Para ser como uma criança, não uma criança birrenta, briguenta, mas uma criança que recebe com toda a pureza e tem alegria, né? De estar com Deus. Lucas 8, 40 a 56. Eu vou ler. No outro lado do lago, o povo recebeu Jesus de braços abertos, pois o estavam esperando. Então um homem chamado Jairo,
dirigente de uma sinagoga judaica, veio e caiu aos pés de Jesus, pedindo-lhe que fosse à sua casa com ele, porque estava à morte sua única filha, uma menina de 12 anos. Jesus foi com ele, abrindo caminho através do povo. Enquanto eles iam, uma mulher que queria ser curada veio por trás e tocou nele, porque sofria de uma hemorragia havia 12 anos e não se havia curado, embora tivesse gasto com médicos tudo o que tinha. Porém, no instante em que ela tocou o manto dele, a hemorragia parou. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Todos negaram. E Pedro disse: Mestre, são tantos os que se juntam em torno do Senhor. Mas Jesus lhe disse: Não, foi alguém que de propósito tocou em mim, porque eu senti que saiu algum poder de mim. Quando a mulher percebeu que Jesus já sabia, começou a tremer e caiu de joelhos diante dele, contando-lhe tudo, dizendo que foi curada na hora. Filha, disse-lhe ele, a sua fé curou você. Vá em paz. Enquanto ele ainda estava falando com a mulher, chegou um mensageiro da casa de Jairo, com a notícia de que a menina estava morta. Ela já se foi, disse ele ao pai dela. Não adianta incomodar o mestre agora. Porém, quando Jesus soube o que havia acontecido, disse ao pai: Não tenha medo, apenas confie em mim, e ela ficará boa. Quando eles chegaram à casa, Jesus não deixou entrar ninguém no quarto, a não ser Pedro, Tiago, João, com o pai e a mãe da menina. A casa estava cheia de gente chorando, porém ele disse: Parem de chorar. Ela não está morta, está apenas dormindo. Isso fez com que zombassem e rissem, porque todos sabiam que ela estava morta. Então Jesus a tomou pela mão e chamou: Levante-se, menina. Naquele momento a vida dela voltou e logo ficou em pé. Deem alguma coisa para ela comer, disse ele. Os pais dela ficaram cheios de felicidade, mas Jesus insistiu que eles não contassem a ninguém os pormenores do que tinha acontecido. Essa passagem, ela fala muito bem claro como Jesus, ele trabalhava. Então, ele teve encontro com uma grande multidão, e no meio dessa multidão apareceu uma pessoa pedindo ajuda para Jesus, que era Jairo, para curar a sua filha. E no caminho, é interessante, né? Ele está indo para curar a menina, e no caminho, o que acontece? Vem uma outra pessoa com necessidade, que era a mulher com a hemorragia, e no meio do caminho acontece essa outra cura. Jesus deu atenção para essa mulher também. Aí passou um tempo, né? Com isso, os servos do Jairo disse: Ó, seu filho já morreu, agora já nem adianta mais. Para de incomodar o mestre. O Senhor Jesus estava atento a isso também e disse: Jairo, não precisa temer. Confia que ela vai ser salva. E aí vai para sua casa e ressuscita a filha, que já estava morta e todo mundo já sabia disso. Então, esse episódio mostra quanto Jesus estava aberto, disponível para as pessoas que estavam com suas necessidades. Tinha muita gente, né? Talvez assim no nosso coração a gente fica pensando, como é que será que Jesus escolhia quem que ele ia atender? Ele ia atendendo à medida que ia aparecendo? Não. Vamos ver outro último, Lucas 10, 38 a 42. Eu vou ler. Jesus e os seus discípulos continuaram a sua viagem. É isso mesmo? Peraí. Lucas 10. Tá. Jesus e os seus discípulos continuaram a sua viagem e chegaram a um povoado. Ali uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela. Maria, sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Então chegou perto de Jesus e perguntou: O senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo este trabalho? Mande que ela venha me ajudar. Aí o Senhor respondeu: Marta, Marta,
Você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas, e ninguém vai tomar dela. Essa é a passagem que nós temos estudado, né? Uhum. Para dizer que também Jesus estava indo, estava no meio do caminho, né? E aí pararam nessa aldeia de Betânia, onde Marta, Maria e Lázaro receberam Jesus, né, os discípulos, e os hospedaram, né? Então, Jesus estava servindo sempre, mesmo que ele estava no caminho, se era o propósito ou não, mas ele diz uma coisa em João 5,19, né? Não precisa abrir, mas ele fala assim: se ele não ver o que o Pai estava fazendo, porque ele faz aquilo que o Pai está fazendo. Então, para quem perguntou como que Jesus escolhia, Jesus não escolhia. Ele fazia o que Deus mandava ele fazer, né? Ele estava com as pessoas que Deus mandava. Então, o que o Pai fazia, ele faz também. Para nós sabermos o que Deus quer que nós façamos, a gente tem que saber onde Deus está trabalhando, né? Qual é o propósito de Deus? A gente conhecer onde Ele está fazendo para a gente poder fazer também. A autora conta que a história que eles foram fazer uma viagem e eles ficaram perdidos, né, na viagem. Aí foram parar numa casa onde ele encontrou com um velho que estava pedindo socorro. Então, eles falaram assim: nossa, a gente está perdido e a gente veio parar na casa desse velhinho. E esse velhinho falou assim que era aniversário dele. E quando ele olhou o carro, ele achou que era o carro do filho que veio visitá-lo, mas eram esse casal, né? E ele ficou tão feliz, conversaram um pouco com esse casal que estava perdido, e no final esse casal deu um presente, um bichinho de pelúcia que tinha comprado na viagem. Então esse senhor chorou e aí indicou o caminho para onde eles deviam ir, né? Quando eles estavam voltando de novo para a rota, vamos dizer assim, né? Eles entenderam que eles não estavam perdidos. Deus havia levado eles até a casa daquele velhinho para trazer alegria para aquele senhor, né? Então, quando às vezes a gente está pensando que a gente está perdendo tempo em algum lugar, talvez seja o itinerário que Deus queria que nós fizéssemos. Então, estejam disponíveis, estejam atentos, porque Deus pode estar te colocando em algum lugar, né? Fazendo você, sei lá, parecer que está perdido, mas talvez Ele quer que você faça algo por Ele. Então, Jesus, ele mesmo quando ele estava cansado, essa passagem aqui em Mateus 14, 14, pode ler alguém? Mateus 14, 14. Quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, ficou com muita pena deles e curou os doentes que estavam ali. Uhum. Ele tinha se afastado para poder descansar, porque estava muito cansado. Mas quando ele viu aquela multidão, ele teve aquela compaixão, ele teve aquele amor pelas pessoas. Ele não pôde
ficar sem fazer nada, né? Ele foi e curou essas pessoas. Ele veio para restaurar aqueles que estão com o coração contrito e para trazer liberdade. Se a gente lê lá em Isaías 61, fala isso. Mesmo cansado, mesmo entristecido, porque foi logo depois que o João Batista, que era seu primo, né, tinha sido decapitado, ele estava triste e queria ficar sozinho, mas mesmo assim ele teve compaixão. A palavra compaixão para essa, em grego, é esplagnizomai. Jesus atendeu o povo não por obrigação, mas ele viu o sofrimento, a aflição, e a sua compaixão foi tão profunda que ele se sentiu impelido para fazer, para cuidar, né, para atender às necessidades daquele povo. Não só curou, como alimentou aquela multidão, né, fazendo a multiplicação dos pães e dos peixes, tá? Se você também estiver se colocando diante de Deus para o servi-lo, entender que Jesus tinha esse coração, né? Então, se você estiver caminhando com Jesus, ele vai te dar esse amor pelas pessoas. Romanos 12, 13. Pode ler alguém? Vou ler. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Alguns podem falar assim: eu não faço isso porque eu não tenho dom. Não vou hospedar porque eu não tenho dom da hospitalidade. Eu não vou trabalhar com adolescentes porque eu não tenho dom com adolescentes. Não vou trabalhar com idosos, né, nos asilos, eu não vou trabalhar porque eu não tenho dom. Se a gente ficar esperando que a gente tenha dom para poder servir, né, às vezes a gente vai perder oportunidades. Então, aqui em Romanos 12, 13, a Bíblia fala que a gente tem que ajudar, nós somos chamados para ajudar a servir todos aqueles que estão com necessidade. Não importa se você tem o dom ou não. Esse vamos dizer assim, é um chamado para todos nós que somos cristãos. Se você é de Deus, você vai ajudar o outro que está precisando. Se você diz que pode amar a Deus e não o serve, então você não ama a Deus, né? 1 João fala muito isso. Não podemos dizer que a gente ama a Deus se a gente não amar ao nosso irmão a quem a gente vê. O que a gente tem para oferecer? Atos 3, 6, 7 e 8, né? É a passagem que Pedro e João, eles estavam passando na porta do templo, chamado Formosa, quando eles viram um homem aleijado, sentado lá, né, à porta do templo. E, de certo, ele estava mendigando, né, e Pedro diz para ele, eu não tenho prata nem ouro,
mas e com aquele amor, né, que Deus colocou através do Espírito Santo, ele diz: mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Eles pararam para ver aquele homem porque eles tiveram compaixão, Pedro e João. A compaixão deve ser aquilo que é inerente nas nossas vidas. Tem que ser real, porque ele é o começo da gente poder chegar nas pessoas. O homem precisava de cura. Ele estava talvez pedindo dinheiro, talvez podia estar pedindo comida, mas eles deram aquilo que eles tinham, que era o poder de Deus, né? A cura de Deus. E talvez nem aquele cara pudesse imaginar que está mendigando ali, ele iria receber aquilo que ele mais precisava, né? Que era ser curado. Vamos abrir lá em 2 Coríntios, 1 Coríntios 2, 4 e 5. Primeira Coríntios 2, 4 e 5, alguém pode ler? Eu vou ler. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Uhum. Tinha uma passagem ali em Atos que fala que Paulo estava pregando. A gente pensa que Paulo era eloquente, né? Pregava assim, com toda a eloquência, assim, que cativava as pessoas. Mas tem uma passagem, não sei se vocês já viram, em Atos, que Paulo está pregando lá e um jovem está dormindo na janela. Vocês lembram dessa passagem? E esse jovem cai da janela e morre. Paulo teve que parar aquela mensagem que devia estar sendo muito animando para o jovem estar dormindo na janela. Paulo teve que parar para curar, ressuscitar aquele rapaz. Então, Paulo fala muito claro aqui. A minha mensagem não é de eloquência, não é, né, aquilo, porque para vocês não pensarem que está baseado na sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. Pedro e João curaram esse homem não porque eles tinham poder, mas eles tinham o poder do Espírito Santo, que é o poder de Deus na vida deles. E nós? O que nós temos para oferecer para as outras pessoas que estão ao nosso redor, que têm necessidade? Talvez não seja dinheiro. Alguns até têm, né, para oferecer. Tipo, o pouco que eu tenho, eu posso oferecer para outra pessoa. Mas aquilo que nós temos é a vida de Deus em nós. Isso nós podemos oferecer e talvez seja isso que mais as pessoas precisam. A nossa vida deve refletir Jesus Cristo. Eu coloquei essa frase: Jesus é tão grande que deve transbordar além das nossas vidas. Que é a história de um garotinho que ele aproximou de um evangelista depois de uma reunião de avivamento. O menino pediu para esse evangelista que ele queria que Jesus entrasse né? Ele veio perguntar, né?
O Senhor disse que todos deveriam pedir para Jesus entrar em seus corações. Aí o evangelista falou: sim, você pediu para que ele entrasse? E o menino disse: eu gostaria, mas eu estava pensando, eu sou tão pequeno e Jesus é tão grande, ele não vai caber dentro de mim e vai se espalhar por toda parte. Então disse o evangelista: eis a questão, filho. É uma ingenuidade, né, da criança ter dito isso, mas é uma verdade. Jesus é tão maior do que nós que tem que transbordar. Tem que transbordar nas nossas vidas. A gente precisa ficar com medo, né? Que vai ter Jesus para todo mundo e vai dar de sobra. Então, a nossa vida precisa transbordar Jesus Cristo. Foi isso que aconteceu lá em Atos, né? Lá quando Pedro e João transbordou Jesus na vida desse deficiente aleijado. Então, no 4:13 diz assim, que eles ficaram maravilhados, porque eles sabiam que Pedro e João eram homens iletrados, indoutos, e como é que esses homens, né, que eram analfabetos, podiam estar fazendo essas coisas? Porque eles estiveram com Jesus. Eles estavam com Jesus. Então, eles refletiam a Jesus. Quando Philip Yancey escreveu um livro sobre a graça de Deus, ele sabia que tinha 750 mil cristãos quando ele deixou a China. E depois de vários tempos, ele diz que agora ele tem certeza que chega a uns 35 milhões. Se uma vida está dedicada a servir a Deus e a testemunhar, vai trazer transformação na vida de milhares de pessoas. Que as nossas vidas, né, não estejam apáticas, mas que ela possa estar frutificando, transbordando de Jesus, a ponto de fazer diferença onde nós estivermos. Não pense que só uma vida, mas é só uma pessoa que eu levei para Cristo. É uma pessoa que vai levar outra pessoa, que vai levar outra pessoa. Então, aquilo que a gente tem, no lugar que a gente está, é o chamado de Deus para nós podermos servir, onde nós estivermos, com toda alegria e demonstrando todo o amor de Deus para as pessoas. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós agradecemos porque a gente pode ser instrumento do Senhor para levar vida, para levar cura, para levar paz, para levar amor, Senhor, para as pessoas que estão ao nosso redor. Dá-nos essa sensibilidade, dá-nos esse discernimento de perceber, ó Deus, cada oportunidade que o Senhor nos dá para fazermos diferença na vida de outra pessoa. Que nosso coração esteja aberto para não somente dar, mas servir, poder oferecer aquilo que o Senhor tem nos ensinado. E, Pai, que as pessoas possam ver o Senhor através das nossas vidas. Eu te peço, Deus, que sejamos uma igreja cheia de amor, cheia de vida de Cristo, que as pessoas vejam o Senhor através de nós
Nós agradecemos, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem abençoado e tem suprido nas nossas vidas, mas que nós possamos também ser instrumentos para ajudar e suprir outras pessoas. Nós agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.